machucaste, e não penses que te machucaste. Logo a criança esquece o acidente e continua a brincar. Quando os doentes se restabelecem com o uso de remédios, então, o que cura é a lei de uma crença geral, que culmina em fé individual, e segundo essa fé será o efeito. Mesmo que destruas a confiança individual no remédio, não terás divorciado o remédio da fé geral. O químico, o botânico, o farmacêutico, o médico e a enfermeira revestem, com sua fé, o medicamento, e as crenças que estão em maioria dominam. Quando a crença geral atribui ao remédio inanimado este ou aquele efeito, então a dissensão ou fé individual, a menos que assente na ciência, nada mais é do que a crença de uma minoria, e tal crença é governada pela maioria. Mental. O poder dos remédios. A crença universal na física pesa contra as altas e poderosas verdades da metafísica cristã. Essa crença geral errônea, que sustenta a medicina e produz todos os resultados médicos, atua contra a ciência cristã, e a percentagem de poder do lado dessa ciência tem de sobrepujar poderosamente a força da crença popular, a fim de curar um único caso de moléstia. A mente humana age mais poderosamente para contrabalançar as discórdias da matéria e os males da carne, na proporção em que põe menos peso no prato material ou carnal da balança e mais peso no prato espiritual. A homeopatia diminui a quantidade do medicamento, mas a potência do remédio aumenta à medida que o medicamento desaparece. Crença na física. O vegetarianismo, a homeopatia e a hidropatia reduziram o uso dos remédios. Mas se os remédios são um antídoto para as doenças, por que reduzir o antídoto? Se os remédios são coisas boas, por que então dizer que quanto menos deles usares, tanto melhor? Se os natureza dos remédios possuem virtudes intrínsecas ou qualidades curativas inteligentes, essas qualidades têm de ser mentais. Quem deu nomes aos medicamentos, e o que foi que os fez bons ou maus, benéficos ou nocivos, para os mortais? Um caso de hidropisia, abandonado pelos facultativos, veio ter as minhas mãos. Era um caso terrível. Haviam sido feitas punções, e apesar disso a paciente, deitada na cama, parecia um barril. Receitei a quarta atenuação de argentunitratum e de vez em quando doses altamente atenuadas de supuris. Ela melhorou perceptivelmente. Como, então, eu acreditasse um pouco nas teorias comuns do exercício da medicina, e ao saber que seu médico anterior já lhe havia receitado os mesmos remédios, comecei a recear uma agravação dos sintomas, devido ao uso prolongado desses remédios, e disse-o à paciente. Esta, porém, não estava disposta a abandonar os remédios, enquanto estava se restabelecendo. Ocorreu-me, então, dar-lhe pílulas não medicamentosas e observar o resultado. Assim fiz, e ela continuou a melhorar. Finalmente, ela disse que iria suspender os remédios por um dia, e aguardar os efeitos. Depois de experimentar, informou-me que podia passar 2 dias sem as pílulas, mas no terceiro dia voltou a sofrer, e sentiu alívio depois de tomá-las. Continuou assim tomando as pílulas não medicamentosas, e recebendo de vez em quando visitas minhas, porém sem empregar outros meios, e ficou curada. Hidropisia curada sem medicamentos. A metafísica, tal como a ensina a ciência cristã, é o próximo passo grandioso para além da homeopatia. Na metafísica, a matéria desaparece inteiramente do remédio e a mente ocupa seu lugar legítimo e supremo. A homeopatia dá grande importância aos sintomas progresso grandioso, mentais no seu diagnóstico da moléstia. A ciência cristã lida inteiramente com a causa mental ao julgar e destruir a moléstia. Trunfa onde a homeopatia falha, só porque o único princípio de cura que reconhece é a mente, e toda a força do elemento mental é empregada através da ciência da mente, que nunca divide seus direitos com a matéria inanimada. A ciência cristã extermina o medicamento e baseia-se só na mente como princípio curativo, reconhecendo que a mente divina tem todo o poder. A homeopatia mentaliza um medicamento com tanta repetição de atenuações mentais, que o medicamento torna-se mais parecido com a mente humana do que com o substrato dessa intitulada mente, ao qual chamamos matéria, e a eficiência do medicamento aumenta na mesma proporção. Processo da homeopatia. Se os remédios fazem parte da criação de Deus, a qual, de acordo com a narrativa do Gênesis, ele declarou boa, então os remédios não podem ser intoxicantes. Se ele pudesse criar remédios intrinsecamente nocivos, então nunca deveriam ser usados.
Se ele de fato cria remédios e os destina ao uso médico, por que é que Jesus não os empregou nem os recomendou para o tratamento da doença? A matéria não é autocriadora, pois não é inteligente. A mente mortal, que erra, confere o poder que o remédio parece possuir. Não é cristão o emprego de remédios. Os narcóticos acalmam a mente mortal e assim aliviam o corpo, porém deixam tanto a mente como o corpo piores, devido a essa submissão. A ciência cristã penetra a corporalidade inteira, ou seja, a mente e o corpo, e apresenta a prova de que a vida é contínua e harmoniosa. A ciência neutraliza e ao mesmo tempo destrói o erro. A humanidade torna-se melhor graças a essa patologia espiritual e profunda. Consta que a profissão da medicina se originou na idolatria entre os sacerdotes pagãos, os quais imploravam aos deuses que curassem os doentes, e designaram Apolo como o deus da medicina. Segundo a história de 4.000 anos de medicina, supõe-se tenha ele ditado a primeira receita. Convém mencionar aqui que Apolo também era considerado aquele que envia a doença, o deus da pestilência. Hipócrates volveu-se dos ídolos esculpidos e recorreu a medicamentos vegetais e minerais para curar. Isso foi considerado um progresso na medicina, porém o que necessitamos é a verdade, que cura tanto a mente como o corpo. A história futura da medicina material talvez venha a corresponder à de seu deus material, Apolo, que foi banido do céu e suportou grandes sofrimentos na terra. Mitologia e matéria médica. Os remédios, as cataplasmas e o uísque são estúpidos substitutos da dignidade e da potência da mente divina e de sua eficácia curativa. É lamentável induzir os homens à tentação através dos atalhos deste mundo de desolação, vitimando a raça humana com receitas intoxicantes para os doentes e desenvolvendo na mente mortal o apetite por bebidas fortes, a ponto de homens e mulheres se tornarem repugnantes beberrões. Passos para a intemperança. Provas de progresso e de espiritualização saúdam-nos de todos os lados. Os sistemas de medicina estão abrindo mão da matéria, e assim deixam entrar o extrato mais elevado da matéria, a mente mortal. É isso que vem fazendo a homeopatia, que está um passo à frente da alopatia. A matéria vai desaparecendo da medicina, e a mente mortal, de atenuação mais alta do que o remédio, está governando a pílula. Graus de progresso. Uma mulher na cidade de Lynn, estado de Massachusetts, foi anestesiada com éter, e em consequência disso morreu. Muito embora seus médicos tivessem insistido que seria perigoso fazer a necessária operação cirúrgica sem o éter. Depois da autópsia, a irmã da falecida declarou que esta se insurgira contra a inalação do éter, dizendo que o éter a mataria, mas que havia sido compelida pelos médicos a inalá-lo. Haviam-lhe segurado as mãos e fora obrigada a submeter-se. O caso foi levado aos tribunais. Tendo sido considerada concludente a prova, foi dado o parecer de que a morte fora ocasionada, não pelo éter, mas pelo medo de inalá-lo. Efeitos do medo. Acaso é cirurgia proficiente ou científica não tomar em consideração as condições mentais, e tratar a paciente como se ela outra coisa não fosse senão matéria sem mente, e como se a matéria fosse o único fator a ser consultado? Se esses cirurgiões não científicos tivessem entendido metafísica, teriam considerado o estado mental da mulher e não a teriam arriscado a tal tratamento. Ter-lhe-iam acalmado o medo, ou teriam feito a operação sem usar éter. Condições mentais. A considerar o desenrolar do processo provou que essa mulher de Lynn morrera dos efeitos produzidos pela mente mortal e não da doença ou da operação. As escolas de medicina procuram conhecer o estado do homem, estudando a matéria em vez de a mente. Examinam os pulmões, a língua e o pulso para averiguar quanta harmonia, ou saúde, a matéria está concedendo à matéria, quanta dor ou quanto prazer, ação ou estagnação, uma forma de matéria está concedendo a outra forma de matéria. Fonte errônea do conhecimento. Por ignorar o fato de que a crença de um homem produz a doença e todos os seus sintomas, o médico comum, por sua própria mente, está propenso a aumentar a doença, quando deveria dedicar-se à obra de destruí-la pelo poder da mente divina. Os sistemas da física agem contra a metafísica, e vice-versa. Quando os mortais abandonam a base material de ação em favor da base espiritual, os medicamentos perdem sua força curativa porque não têm poder inato. Sem o apoio da fé que nele se deposita, o medicamento inanimado torna-se ineficaz. A ação orgânica e a secreção das vísceras dependem da direção da mente mortal, tão diretamente como o movimento do braço.
Quando essa assim chamada mente abandona o corpo, o coração fica tão inerte como a mão. Músculos obedientes à anatomia acha necessário que os nervos transmitam aos músculos o mandado da mente e assim produzam a ação, que diz, porém, a anatomia, quando os tendões se contraem e se imobilizam. Terá a mente mortal deixado de lhes falar, ou lhes terá ordenado que sejam impotentes. Podem os músculos, os ossos, o sangue e os nervos rebelar-se contra a mente num caso, e não no outro, e se contrair apesar do protesto mental. Anatomia e mente, a não ser que os músculos tenham ação própria a todo momento, jamais a terão, nunca serão capazes de agir contra a direção mental. Se os músculos podem cessar de funcionar, e ficar rígidos a seu talante, se podem tornar-se disformes ou simétricos segundo lhes agrade, ou como a doença ordene, é porque podem governar-se a si mesmos. Por que então consultar a anatomia para saber como é que a mente mortal governa o músculo, se da anatomia só podemos aprender que o músculo não é governado dessa maneira? É acaso o homem um cogumelo material sem mente que o ajude? Porventura uma junta rígida, ou um músculo contraído, é tanto a mente domina a matéria, estado de uma lei como o estado flexível e elástico do membro sadio, e acaso é Deus o legislador? Dizes, eu queimei o dedo. Eis uma declaração exata, mais exata do que supões, porque é a mente mortal, e não a matéria, que o queima. A inspiração sagrada criou estados mentais que foram capazes de anular a ação das chamas, como no caso bíblico dos 3 jovens hebreus cativos lançados dentro do forno babilônico, enquanto um estado mental oposto poderia produzir combustão espontânea. Em 1880, o estado de Massachusetts colocou aos pés um projeto de lei tirânica, que visava restringir a prática da medicina. Se seus estados irmãos seguirem esse exemplo, em harmonia com a nossa Constituição e com a lei dos direitos, exercerão menos violência contra aquele sentimento imortal da Declaração de Independência que diz: o homem está dotado por seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais se acham a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Regulamentos restritivos às leis opressivas dos estados, concernentes à medicina, lembram-nos as palavras que a famosa Madame Roland proferiu ao ajoelhar-se diante de uma estátua da liberdade, erigida perto da guilhotina: ó liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome! O médico comum, que examina os sintomas corpóreos e diz ao paciente estar este doente, e que trata o caso segundo seu diagnóstico físico, por certo incutirá justamente aquela doença que ele está tentando curar, mesmo que ela ainda não esteja determinada pela mente mortal. Tais erros inconscientes não ocorreriam, se essa velha classe de filantropos procurasse a causa e o efeito tão a fundo na mente como os procura na matéria. O médico entra em acordo sem demora com seu adversário. A metafísica desafia a física, porém sob condições diferentes das do metafísico, pois o médico da matéria põe-se de acordo com a doença, ao passo que o metafísico concorda só com a saúde e desafia a doença. A ciência cristã traz ao corpo a luz solar da verdade, que vigoriza e purifica. A ciência cristã age como um alterante, neutralizando o erro com a verdade. Modifica as secreções, elimina humores, dissolve tumores, relaxa músculos enrijecidos e restabelece a saúde de ossos cariados. O efeito dessa ciência consiste em instigar a mente humana a uma mudança de base, sobre a qual possa ceder a harmonia da mente divina. A verdade é um alterante às experiências. Confirmaram o fato de que a mente governa o corpo, não só no caso, mas em todos os casos. As faculdades indestrutíveis do espírito existem sem as condições da matéria e também sem as crenças errôneas de uma suposta existência material. Ao aplicar as regras da ciência, na prática, a autora restabeleceu a saúde nos casos mais graves de doenças, tanto agudas como crônicas. Secreções foram mudadas, a estrutura do corpo foi renovada, membros curtos foram alongados, juntas ansilosadas tornaram-se flexíveis, e ossos cariados foram restaurados ao seu estado sadio. Restaurei o que se chama substância perdida dos pulmões, e onde a doença era orgânica estabeleceram-se organismos sadios. A ciência cristã cura a doença orgânica com tanta certeza como cura a que se chama funcional, pois é necessária apenas uma compreensão mais completa do princípio divino da ciência cristã, para demonstrar a regra mais alta. Êxito prático com devido respeito à classe médica, Pennsylvania, para citar o Dr. Benjamin Rush, famoso professor de medicina de Filadélfia.
Declarou ele que é impossível calcular o mal que Hipócrates, testemunho de professores de medicina, causou, marcando primeiro a natureza com seu nome e soltando-a depois sobre os doentes. O Dr. Benjamin Waterhouse, professor da Universidade de Harvard, declarou estar cansado de charlatanismo erudito. O Dr. James Johnson, cirurgião de Guilherme IV, rei da Inglaterra, disse: declaro minha opinião conscienciosa, fundamentada em longa observação e reflexão, de que, se não houvesse um só médico, cirurgião, farmacêutico, parteiro, químico, droguista, ou medicamento sobre a face da Terra, haveria menos doenças e menos mortalidade. O Dr. Mason Good, catedrático erudito de Londres, disse: o efeito do medicamento no organismo humano é muitíssimo incerto, exceto o já ter destruído mais vidas do que a guerra, a peste e a fome juntas. O Dr. Chapman, professor nos Institutos de Física Aplicada da Universidade de Pensilvânia, disse num ensaio dado a público: quando consultamos os registros de nossa ciência, não podemos deixar de ficar desgostosos com a multidão de hipóteses que em ocasiões diferentes nos foi imposta. Em parte alguma a imaginação se mostra em maior amplitude, e tão extensa a exibição de invenções humanas poderia talvez lisonjear nossa vaidade, se não fosse mais do que compensada pela visão humilhante de tanto absurdo, de tanta contradição e falsidade. Harmonizar as contradições das doutrinas médicas é, de fato, tarefa tão impraticável como a de dispor os vapores fugazes ao nosso redor, ou de reconciliar as antipatias fixas e repulsivas da natureza. Sombria e perplexa, nossa carreira errante se parece com o tatear do ciclope de Homero em sua caverna. Sir John Forbes, M.D., F.R.S., membro da Faculdade Real de Medicina, de Londres, disse: nenhuma classificação sistemática ou teórica de doenças ou de agentes terapêuticos já promulgada é verdadeira ou se aproxima da verdade, e nenhuma pode ser adotada como guia seguro no desempenho da profissão. É de justiça dizer que em geral a classe culta dos médicos se compõe de homens e mulheres de escola, e, portanto, são mais científicos do que os falsos pretendentes à ciência cristã. No entanto, a todos os sistemas humanos baseados em premissas materiais, falta a unção da ciência divina. Resta ainda muito a dizer e a fazer antes de toda a humanidade ser remida e todos os micróbios mentais do pecado e todos os germes de pensamentos doentios serem exterminados. Se tu e eu parecêssemos morrer, não estaríamos mortos. O falecimento aparente, causado pela maioria das crenças humanas de que o homem tem de morrer, ou produzido por assassinos mentais, não refuta nem um pouco a ciência cristã. Antes, põe em evidência a verdade de sua proposição básica de que os pensamentos mortais, segundo a crença, governam a materialidade chamada, erroneamente, de vida no corpo ou na matéria. Mas permanece supremo o fato eterno de que a vida, a verdade e o amor salvam do pecado, da doença e da morte. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, da ciência divina, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. S. Paulo. Capítulo 7. A fisiologia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmos. A fisiologia é uma das maçãs da árvore do conhecimento. O mal declarou que comer essa fruta abriria os olhos do homem e o homem seria como um deus. Em vez disso, fechou os olhos dos mortais ao domínio que, sobre a terra, Deus deu ao homem. Medir a capacidade intelectual pelo tamanho do cérebro, e a força pelo exercício dos músculos, é subjugar a inteligência, tornar mortal a mente, e deixar essa assim chamada mente à mercê da organização material e da matéria não inteligente. Não é estruturar o homem à obediência às pretensas leis físicas relativas à saúde, não pôs termo à doença. As enfermidades multiplicaram-se desde que as teorias materiais, feitas pelos homens, tomaram o lugar da verdade espiritual. Dizes que a indigestão, o cansaço, a insônia, causam perturbação de estômago e dores de cabeça. Em seguida consultas o cérebro para te lembrares do que te fez mal, quando teu remédio consiste em causas das doenças. Esquecer tudo isso, pois a matéria não tem sensação própria, e só a mente humana pode produzir dor. Como um homem pensa, assim é.
Só a mente é que sente, age, ou impede a ação. Por se ignorar isto ou por se recuar diante da responsabilidade que isso implica, faz-se do lado errado o esforço para curar, e assim se perde o domínio consciente sobre o corpo. O maometano crê que uma peregrinação à Meca lhe salva a alma. O médico comum crê na sua receita, e o farmacêutico crê no poder de seus remédios para salvar a vida de um homem. A crença do maometano é uma ilusão religiosa, a do médico e do farmacêutico é um engano médico. Ilusões pagas e médicas. A mente humana falível é em si mesma desarmoniosa. Dela resulta o corpo desarmonioso. Não fazer caso de Deus, como se pouco valesse na doença, é um erro. Em vez de o desprezarmos em tempos de mal-estar corpóreo e de aguardarmos a hora de fortaleza para reconhecê-lo, deveríamos aprender que ele pode fazer tudo por nós, tanto na doença como na saúde. Saúde por se confiar na espiritualidade, por não conseguir recuperar a saúde em se apegando à fisiologia e à higiene, o doente desesperado muitas vezes as abandona, e na sua necessidade extrema, e só como último recurso, volve-se a Deus. O doente tem menos fé na mente divina do que nos remédios, no ar e no exercício, senão teria recorrido primeiro à mente. O predomínio do poder é atribuído à matéria pela maioria dos sistemas de medicina, mas quando afinal a mente fizer valer sua supremacia sobre o pecado, a doença e a morte, então se verificará que o homem é harmonioso e imortal. Devemos implorar a um Deus corpóreo que, por sua volição pessoal, cure os doentes, ou devemos compreender o princípio divino infinito que cura? Se não nos elevarmos mais alto do que a uma fé cega, não alcançaremos a ciência da cura, nem compreenderemos a existência na alma, em vez de a existência nos sentidos. Só nos apercebemos da vida na ciência divina à medida que vivemos acima do sentido corpóreo e o corrigimos. Nossa aceitação proporcional das reivindicações do bem ou do mal determina a harmonia de nossa existência, isto é, nossa saúde, nossa longevidade e nosso cristianismo. Não podemos servir a dois senhores, nem perceber a ciência divina com os sentidos materiais. Os medicamentos e a higiene não podem, com êxito, usurpar o lugar e o poder da fonte divina de toda saúde e perfeição. Se Deus fez o homem a um só tempo bom e mau, o homem tem de permanecer assim. Que é que pode melhorar a obra de Deus? Além disso, um erro na premissa tem de aparecer na conclusão. Para teres um só Deus e te valeres do poder do Espírito, tens de amar a Deus supremamente. Os dois senhores. A carne milita contra o Espírito. A carne e o Espírito não podem unir-se em ação, do mesmo modo que o bem não pode coincidir com o mal. Não é prudente assumir uma atitude vacilante e parar a meio caminho, ou esperar agir igualmente com o espírito e a matéria, com a verdade e o erro. Há um só caminho, a saber, Deus e sua ideia, que conduz ao ser espiritual. O governo científico do corpo precisa ser conseguido através da mente divina. É impossível obter o domínio sobre o corpo por qualquer outro meio. Nesse ponto fundamental, o conservatismo tímido é absolutamente inadmissível. Só mediante uma confiança radical na verdade é que o poder curativo científico pode ser realizado. Meio êxito é empregar boas palavras em vez de levar uma vida dedicada ao bem. Substituir um caráter íntegro por uma aparência de retidão é um pobre subterfúgio dos fracos e dos mundanos, que consideram o padrão da ciência cristã alto demais para eles. Se os pratos da balança estão bem equilibrados, ou tirar um só peso de qualquer dos pratos dá preponderância ao outro. Qualquer influência que puseres do lado da matéria, estarás tirando da mente, que, de outro modo, preponderaria a tudo mais. Tua crença milita contra a tua saúde, quando deveria alistar-se a favor da saúde. Quando estás doente, segundo a crença, recorres depressa a remédios, consultas as assim chamadas leis materiais de saúde, e contas com ambos para te curar, apesar de já te teres metido no atoleiro da doença, justamente por causa dessa crença errônea. Crença do lado errado em razão de os sistemas feitos pelos homens insistirem em que o homem adoece e se torna inútil, sofre e morre, tudo em consonância com as leis de Deus. Devemos acreditar nisso. Acaso devemos acreditar numa autoridade que nega o mandamento espiritual de Deus relativo à perfeição, autoridade que Jesus provou ser falsa? Ele fazia a vontade do Pai. Curava a doença em desafio ao que se chama lei material, porém de acordo com a lei de Deus, a lei da mente. A autoridade divina discerne a moléstia na mente humana e reconhecia o medo que o paciente lhe tinha, meses antes que a assim chamada moléstia aparecesse no corpo.
Sendo a doença uma crença, uma ilusão latente da mente mortal, a sensação não se teria manifestado se o erro da crença tivesse sido enfrentado e destruído pela verdade. Prevista a doença, consideremos aqui uma palavra que se compreenderá melhor adiante: quimicalização. Por quimicalização quero dizer o processo pelo qual passam a mentalidade modificada, a mente mortal e o corpo mortal na mudança da crença, de uma base material para uma base espiritual. Sempre que sobrevinha uma agravação de sintomas por quimicalização mental, eu notava os sinais mentais que me davam a certeza de que o perigo havia passado, antes que o paciente sentisse a modificação. E eu dizia ao paciente: estás curado, o que às vezes o deixava desconcertado, quando era incrédulo. Sempre, porém, acontecia como eu tinha predito. Previsão científica. Menciono esses fatos para mostrar que a moléstia tem origem mental e mortal, que a fé nas regras de saúde ou nos medicamentos engendra e fomenta a moléstia, por atrair a mente para o assunto de doença, por suscitar o medo à moléstia, e por medicar o corpo para evitá-la. A fé que se deposita nessas coisas deveria encontrar apoios mais sólidos e morada mais elevada. Se compreendêssemos o domínio da mente sobre o corpo, não depositaríamos fé em meios materiais. A ciência não só revela que a origem de toda a moléstia é mental, mas também declara que toda a moléstia é curada pela mente divina. Não pode haver cura a não ser por essa mente, por muito que confiemos num remédio ou em qualquer outro meio para o qual se dirija a fé ou empenho humanos. É a mente mortal, não a matéria, que traz aos doentes qualquer bem que pareçam receber da materialidade. Os doentes, porém, nunca são realmente curados, a não ser por intermédio do poder divino. Só a ação da verdade, da vida e do amor, pode dar harmonia. A mente, a única sanadora, tudo quanto ensina ao homem a ter outras leis e a reconhecer